Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre figuras de linguagem, parte 3. Nessa aula de hoje, nós só vamos estudar duas figuras de linguagem, a comparação e a metáfora. Comparação e metáfora. Figuras muito recorrentes nos textos literários. A comparação e a metáfora fazem parte do grupo das figuras de palavras, ou semânticas, né? Que eu mostrei na aula passada. A comparação e a metáfora são muito parecidas. Ambas empregam as palavras fora do seu sentido normal por analogia, por semelhança, né? A diferença entre elas está no uso de termos comparativos. A comparação usa alguns termos de conexão para comparar características entre dois ou mais elementos. Por exemplo, os olhos dela eram como duas jabuticabas. Então, observem aqui que alguém está comparando os olhos de alguém com duas jabuticabas. Porque as jabuticabas, elas são pretinhas e arredondadas, né? Então aqui o autor faz essa comparação dos olhos da moça, né? Então observem que ele compara e ele usa uma conexão aqui, uma palavrinha para fazer a conexão. Os olhos dela eram como. Então observem aí a palavra como. Quando acontece que tem um elemento de conexão, eu tenho aqui uma comparação. Vamos ver a diferença da metáfora para poder vocês entenderem melhor. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subtendido na frase, fica só na nossa cabeça, não aparece explicitamente escrita. Ela tá lá, escondidinha, implícita, subtendida, tá na cabeça da gente. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Aí você observa, a vida é uma nuvem, quer dizer, ela é como uma nuvem. Então, ó, a vida é como uma nuvem que voa. Então, aqui eu tenho uma metáfora, porque até aparece a conexão, mas aparece subtendida, escondida, implícita, ok? Comparação, chamada de comparação explícita, que é para ir reforçando, né, o conteúdo que começa lá na comparação e metáfora. Comparação, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Nesse caso, são utilizados conectivos de comparação. Como eu falei antes, né, vocês viram as palavras que elas servem como conexões, que são os conectivos, a palavra como, a palavra assim, a palavra tal qual, né? Então ela aparece para fazer essa conexão entre as expressões, entre as comparações. Seus olhos são como jabuticabas. Então aqui, ó, novamente o mesmo exemplo, fazendo a comparação entre os olhos e as jabuticabas, pelo fato das jabuticabas serem pretas e arredondadas. Então, sempre que aparece aqui a conexão às claras, explícita, você tem uma comparação e não uma metáfora. Essa é a diferença da comparação para a metáfora. Observe essa tirinha aqui do Fernando Gonçalves. Fala uma coisa romântica, disse a ratinha. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inafável de paixão. A ratinha respondeu: Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então aqui, ó, nessa tirinha, no segundo quadrinho da tirinha, nós encontramos o quê? Uma comparação ou uma metáfora? Quando eu digo meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Meu amor é uma caravana. Observe aí. Aqui tem um conectivo? Tem uma palavra que serve de conexão? Não tem. Então aqui é uma metáfora,
né? E não uma comparação. Nesse caso aqui, observem. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica uma hora, ele não funciona mais. Ah, entendi. Então vejam, pessoal, que nessas expressões da tirinha aparece um conectivo. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como, ó, a palavra como. Então aqui não é uma metáfora, aqui é uma comparação, né? É uma figura de linguagem chamada comparação. Aqui ele compara de novo, o amor é como o motor do carro. Olha a comparação aí do amor com o motor do carro. Então aparece novamente o conectivo, né? A conexãozinha que é a palavra como. Então aqui é uma linguagem literária. Então os poetas gostam de usar as palavras, as expressões, as figuras de linguagem para deixar o texto mais bonito, né? Mais interessante, mais atrativo. É por isso que eles usam os recursos poéticos para poder dar essa beleza ao texto, tá bom? Então, aí fechando só com a imagenzinha de alguns alunos da sala. Um abraço a todos, fiquem com Deus.